Estenda suas mãos. Senhor Jesus, nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha usar o pastor Everton, Senhor, de forma poderosa, que ele venha ser um instrumento em tuas mãos. Espírito Santo, que ele venha, Senhor, ser a tua boca neste lugar, ele venha profetizar, Senhor, aquilo que o Senhor tem semeado no coração dele, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Paz, meus irmãos. Amém. Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Estão felizes? Amém. Glória a Jesus. Pega a sua Bíblia comigo aí, por favor. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Versículo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 13. Enquanto você encontra, eu quero agradecer o convite. É bom estar com vocês. É bom saber que a casa cresceu de lá para cá. Né? Eu não sei quantos cultos vocês estão tendo no domingo. É a sua noite. Daqui a pouco tem que aumentar para 3, 4 cultos, né, para comportar todo mundo. E glória a Deus por isso. Você está com fome de Deus ainda aí? Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 13, diz: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque convém que façamos assim, para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então veio uma voz dos céus e disse: Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Repita isso comigo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Vamos ler só o versículo 1 do capítulo 4, amém? Só o versículo 1. Em seguida, vamos lá, em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos honrar a sua presença nesse lugar. E eu quero te pedir para que no nome de Jesus essa mensagem fale com alguém. Eu te peço, Senhor, para que toda distração suma e que o Senhor alinhe o nosso coração ao seu coração, a nossa mente à sua mente, e que o Senhor tenha liberdade para fluir nesse lugar da maneira que o Senhor desejar. Eu te peço, Senhor, para que essa mensagem ela não acabe quando o culto acabar, mas que aquilo que nós estivermos plantando aqui, que isso possa reverberar quando esse culto acabar. E que essa mensagem possa trazer um impacto daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos sobre a vida de alguém. Eu oro, Pai, para que nesse momento nós sejamos terra férteis, Pai, para que nós possamos frutificar a 10, a 20, a 60, a 100 por 1. É o que eu te peço e eu te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar. Pessoal, se vocês tiverem um fundo, pode colocar, por favor. Ah, sei que vai fazer o fundo aqui? Glória a Deus. Aproveitar que hoje é Santa Ceia, eu quero conversar um pouco com vocês sobre uma identidade sustentável. Amém? É interessante porque João Batista, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, a Bíblia vai dizer que João ele aparece pregando em um lugar totalmente improvável. João aparece pregando no deserto. E a mensagem de João, aparentemente, não é uma mensagem que nos tempos de hoje faria João ser convidado por grandes conferências ou para grandes igrejas. João não era o tipo de pregador, de ministro, de evangelista ou de pastor que carregava uma roupagem que chamava atenção. Até porque a roupa de João era pele de animais. João muito menos tinha um tipo de dieta que fazia com que as pessoas tivessem vontade de caminhar com ele. Até porque o que João comia era gafanhoto e mel silvestre. João era aquele tipo de pessoa que verdadeiramente
Quem ia até o deserto para escutá-lo é porque acreditava na porção que João carregava. Ficou bom. É importante a gente perceber isso. Toda a mensagem de João carregava um propósito. E qual era o propósito? Eu estou aqui para preparar o caminho do Senhor. Essa era a missão de João. Por isso que a mensagem de João sempre foi: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E no meio das suas mensagens, João decide agora, talvez trazer uma das maiores revelações daquele tempo. Ele vai dizer: eu estou batizando vocês com água, e isso é no ápice do seu ministério. As pessoas estão admiradas com João, e o que eu estou dizendo para você é que isso é escandaloso, porque João está atraindo gente, não é para uma conferência dentro de uma igreja. João está atraindo gente para o meio do deserto. E João não está atraindo gente para o meio do deserto prometendo casa. João não está atraindo gente para o meio do deserto prometendo carro. João não está atraindo gente para o deserto prometendo uma promoção. A mensagem de João é: vocês precisam se arrepender. É um tipo de mensagem que não atrai público. Só que João carregava uma graça de Deus. João carregava um favor de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que no ápice do seu ministério, João vai pregar uma das mensagens mais difíceis da sua vida. E qual é a mensagem? Ele vai dizer: enquanto eu estou batizando vocês com água para a remissão do pecado, está vindo um que antes de mim ele já era. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E enquanto eu batizo vocês com água, esse que está vindo vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aos ouvidos de quem está escutando essa mensagem é assustador. Por quê? Porque até o momento não havia ninguém naquela geografia, naquela cidade, que possuía um ministério tão relevante como João Batista. João Batista era o ministro do momento. João Batista era o maior profeta, tanto que Jesus disse isso: dos nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João. Agora, o que João está fazendo é simples. João está pegando todas as pessoas que o admiram, João está pegando todo mundo que está o acompanhando, e João simplesmente está dizendo: gente, eu sei que vocês gostam de mim, eu sei que vocês gostam da minha mensagem, eu sei que vocês acreditam naquilo que eu carrego, mas eu quero deixar algo bem claro para vocês: eu não sou o Messias. Eu estou aqui fazendo algo que é simples, eu só estou preparando o caminho. Tem um que antes de mim ele já era, e ele vai cumprir exatamente o propósito final. No meio desse sermão, quem aparece? Jesus. Só que Jesus, ele aparece de uma forma totalmente inusitada, porque você não vai encontrar no Evangelho de Mateus, nem no capítulo 3, nem no capítulo 4, Jesus entrando no deserto e gritando: eu sou o Cristo. Ele tinha todo o poder e toda a autoridade para chegar se apresentando como filho de Deus, mas ele entra no deserto calado. Ele passa por algumas pessoas totalmente desapercebido. Ele entra no meio de algumas filas e as pessoas não percebem que aquele homem que está passando ali é o Deus encarnado. E aí, de repente, João o avista. E João se lembra da mensagem do dia anterior. E João vai dizer: gente, vocês lembram do que eu preguei? Está aí, o Cordeiro de Deus. E agora, o que vai acontecer? Jesus vai fazer algo que me surpreende até hoje. Jesus olha para João como alguém que não quer nada, e Jesus vai fazer um pedido para João. E o pedido é: me batize. Isso não só me assusta, como também assustou João, porque a indagação de João é: como pode o Senhor, sendo maior do que eu, está pedindo para que eu te batize, quando na verdade era eu que precisava ser batizado por você? Só que agora eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Jesus está trazendo para nós uma das grandes revelações do que de fato é possuirmos uma identidade sustentada em Deus. Jesus, ele entra no deserto, e ele entra no deserto com o único propósito. Você acha que de fato Jesus precisava ser batizado? Nós estamos falando do próprio Deus.
Jesus não precisava ser batizado. Só que quando Jesus ele entra naquele deserto e ele olha para João, gastando a sua vida debaixo de um sol quente, com uma alimentação ruim, perdendo noite de sono por um propósito maior, e algumas pessoas que são fariseus olhando para o ministério de João e não acreditando naquilo que João fazia, Jesus olha e diz o seguinte: eu vou validar aquilo que você carrega. E aqui Jesus está ensinando para nós uma das maiores características para eu saber que de fato eu sei quem eu sou em Deus, é quando eu não tenho um problema de reconhecer o ministério do outro. Deixa eu te falar uma coisa: se você acredita que tudo que Deus vai fazer nesse lugar só vai acontecer por intermédio daquilo que você carrega, muito provavelmente você ainda não sabe quem você é em Deus. O que Jesus está fazendo aqui é literalmente olhando para João e dizendo: João, eu sei que eu sou maior do que você, e é justamente por isso que eu faço questão de nesse momento me submeter àquilo que você tem. Deixem as pessoas verem você me batizando, porque agora essas pessoas não estão vendo você batizando o homem comum, essas pessoas estão vendo você batizando o Filho de Deus. Essas pessoas não estão vendo você batizando qualquer homem, essas pessoas estão vendo você batizando o Deus encarnado. Sabe o que Deus está dizendo aqui? João, eu faço questão que você me batize por um propósito, porque eu reconheço aquilo que você carrega, eu reconheço quem você é. Aqui Jesus está querendo nos ensinar que quando de fato nós sabemos quem nós somos em Deus, não há disputa para saber quem canta mais, quem prega mais. Não há disputa para saber quem é o melhor líder. Não há disputa para saber quem serve melhor. Por quê? Porque quando eu sei quem eu sou em Deus, uma das maiores virtudes é eu reconhecer aquilo que você carrega. É tanto que isso me admira. O ministério de Jesus está crescendo, o ministério de João está crescendo. Aí sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai embora da cidade, como alguém que está dizendo: pode ficar. Por quê? Quando eu sei quem eu sou em Deus, eu não preciso entrar em disputas. Eu não preciso forçar para que as pessoas me aceitem. Eu estou aqui para reconhecer. Por isso que no capítulo 5, no Sermão da Montanha, a mensagem dele é: e aqueles que quiserem ser grandes, sirvam a todos. Agora, Jesus está descendo as águas do batismo, e a Bíblia vai dizer que quando Jesus levanta orando, vai acontecer algo que João nunca presenciou. João já está acostumado a batizar gente tem muitos anos. Só que agora o que está acontecendo nunca havia acontecido na Judéia. A Bíblia vai dizer que naquele momento, ao encontro da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito se reunindo em um único lugar. O Deus Filho está subindo as águas do batismo, e aí a Bíblia vai dizer que de repente, enquanto ele sobe orando, os céus são abertos, e o Deus Espírito em um formato de pomba desce sobre ele. E aí de repente algo acontece. João nunca tinha escutado isso, ninguém que foi batizado escutou isso, nenhum momento de reunião aconteceu o que aconteceu. Há um silêncio na Judéia, e aí de repente há uma voz, que a Bíblia vai dizer que é como um som de muitas águas, e essa voz vem para anunciar enquanto Jesus caminhava pela Judéia, enquanto Jesus passeava pelo deserto, e muita gente não sabia quem ele era, muita gente não fez questão de conhecê-lo. Deus agora está fazendo algo que Jesus não precisou fazer. Você não vai ver Jesus gastando tempo se apresentando e dizendo: olhem para mim, eu sou o Filho de Deus. Você não vai ver Jesus gastando tempo e dizendo: olhem para aquilo que eu tenho, olhem para quem eu sou, olhem para aquilo que eu carrego. Não, Jesus ele é batizado como alguém simples, Jesus é batizado como alguém humilde. Só que acontece um episódio, Deus grita para a terra. E Deus decidiu dizer: esse é o meu filho. Até o momento ninguém sabia quem ele era. As pessoas estavam acostumadas a descer as águas, a subir e a voltar para suas casas, mas esse batismo é diferente. Esse batismo é diferente porque essa voz a gente não tinha escutado antes.
Esse batismo é diferente. E por que esse batismo é diferente? Porque enquanto ele está subindo, alguém está gritando para a terra e dizendo para a terra quem ele é. O que eu quero que você entenda é que quem está afirmando a identidade de Jesus não é Jesus. Quem está gritando para a terra quem Jesus é não é Ele mesmo. Quem está gritando para a terra quem Jesus é o próprio Deus. Eu quero que você guarde isso no seu espírito essa noite. Você não precisa gastar tempo tentando provar para as pessoas quem você é. Você não precisa gastar tempo tentando provar para as mesas que você senta quem você é. Você precisa entender que no dia certo, no lugar certo, na hora certa, quem te gerou vai gritar para a terra, para que as pessoas saibam quem você é, aquilo que você carrega, aquilo que você possui. Eu quero que você entenda, quem é filho de Deus não precisa tentar se apresentar. Quem é filho de Deus não precisa andar com quem tem nome para que as pessoas reconheçam quem eles são. Não, eu estou dizendo para você que enquanto a terra olhava para Jesus e não sabiam quem ele é, Deus fez questão de olhar para a terra e apresentar: esse é o meu filho. Só que esse versículo mexe comigo, porque esse versículo diz o seguinte: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aqui, o Senhor está levantando 3 pilares. Repita comigo: o primeiro, Jesus é filho. O segundo, Ele é amado. O terceiro, Ele gerava prazer em Deus. E esse versículo ele é profundo demais. Por quê? Porque aqui Deus não está dizendo que Jesus é apenas um filho amado. Aqui Deus está dizendo: Ele é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Em outras versões diz: Ele é meu filho amado, que me gera. Vamos lá. Eu preciso entender isso aqui. Você, eu, nós não somos amados por aquilo que nós fazemos. Paulo, quando vai explicar sobre a salvação, Paulo vai deixar bem claro dizendo que nós não somos salvos pelas obras. É graça, é dom de Deus. E a graça não é nada mais, nada menos do que favor imerecido. Ou seja, eu não merecia, só que Deus decidiu. A Bíblia vai dizer em Tessalonicenses que ainda antes da fundação do mundo, Ele já havia decidido me amar. E isso é loucura demais. Por quê? Eu estou dizendo para você que naquele dia que você gastou 5 horas de oração, não fez Deus te amar mais do que naquele dia que você orou 1 hora. Everton, que loucura. Você não tem capacidade de fazer nada ou deixar de fazer nada que diminua ou aumente o amor de Deus por você. Você não é amado porque canta. Você não é amado porque prega. Você não é amado porque evangeliza. Você não é amado porque jejua. Você não é amado porque lê a Bíblia. Você não é amado porque dá dízimo. Você não é amado porque oferta. Você sequer é amado porque é crente. Você é amado porque Deus decidiu te amar, independente das suas ações. Por isso, João 3,16 afirma para nós. É o versículo que a gente mais usa para evangelizar. E aí quando você olha para isso, você percebe que ali Deus não está fazendo distinção de quem Ele ama. Eu posso te escandalizar um tiquinho? Deus ama você na mesma proporção que ama a prostituta que está lá fora. Everton, que absurdo. E eu sei que em algum momento na sua vida você começou a se sentir mais merecedor do amor de Deus pelas obras que você fazia do que quem está lá fora. Só que eu quero que você entenda que Deus te ama no mesmo nível de quem está lá fora. Só que esse versículo não termina dizendo: esse é meu filho amado. A Bíblia diz: esse é meu filho amado que eu tenho. Se o amor de Deus para conosco é o mesmo nível, a mesma proporção de quem está aqui dentro e de quem está lá fora, de quem ora, de quem não ora, de quem jejua e de quem não jejua, qual é a diferença da igreja para quem está lá fora? E a resposta é simples: a diferença da noiva não é
o tanto que ela é amada, porque ela é tão amada quanto quem está lá fora. Só que existe um nível de responsabilidade que Deus inclui sobre Jesus. Porque quando ele diz, esse é meu filho em quem eu tenho prazer, ele está dizendo, esse é meu filho que me gera prazer. Ou seja, Jesus não era apenas amado por Deus, Jesus correspondia a esse amor. E como que eu correspondo ao amor de Deus? É amando ele de volta? Talvez, só que o meu amor é falho. Quando Deus te promoveu na sua empresa, você amava ele muito mais do que quando a porta fechou. Então, como que eu consigo retribuir o amor de Deus? Repita comigo, gerando prazer. Agora tem um detalhe. Se para eu ser amado por Deus, eu não preciso fazer absolutamente nada, para gerar prazer em Deus eu preciso fazer tudo. Essa é a diferença. A pergunta da sua vida não é se você é amado por Deus. Não tenha dúvidas, você é amado por Deus. Essa não é a pergunta da sua vida. Sabe qual que é a pergunta da sua vida? Será que você é alguém que gera prazer em Deus? Essa é a pergunta da sua vida. Porque gerar prazer em Deus não é sobre a música que cantamos, sobre a mensagem que pregamos, sobre o culto que nós fazemos, é sobre o estilo de vida que vivemos. Gerar prazer em Deus é entender o que Paulo diz: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Gerar prazer em Deus é isso. Gerar prazer em Deus é eu entender que o meu culto não começa quando a igreja abre, e o meu culto não acaba quando a igreja fecha. O culto começou no momento que eu acordei. E aí a gente precisa aumentar o nível da nossa maturidade. Por quê? Porque a gente se acostumou demais a levantar uma bandeira e dizer: Deus me ama, e glória a Deus por isso. Só que isso tem nos feito nos tornarmos uma igreja irresponsável. Por quê? Porque a gente entra em um lugar onde a gente coloca toda a responsabilidade nas costas de Deus, e a gente diz: Deus me ama, então Ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. E aí tem um porém. Jesus não era apenas alguém amado por Deus, Jesus era alguém que gerava prazer em Deus. Sabe o que é isso? Deus olhava para a terra e Deus dizia: eu amo Ele, mas Ele me gera prazer. Eu amo Ele, mas Ele me gera prazer. Eu amo Ele, mas a maneira que Ele fala me gera prazer. Eu amo Ele, mas a maneira que Ele se comporta me gera prazer. Eu amo Ele, mas o jeito que Ele se comunica me gera prazer. Sabe o que é isso? Nós não podemos ser apenas um povo que a gente afirma que nós somos amados. Nós precisamos ser uma igreja que vai começar a erguer uma bandeira e dizer: eu quero gerar prazer no Senhor. Eu quero gerar prazer em Deus. Eu preciso gerar prazer em Deus. E aí a Bíblia vai dizer agora que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Aí sabe o que é engraçado? É que Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, Ele não foi abrir uma igreja. Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, Ele não foi pregar. Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, Ele não foi curar ninguém. O capítulo 4 começa dizendo exatamente assim: em seguida do quê? Depois do batismo, depois de ser cheio, depois de viver a maior experiência da vida dele, a Bíblia diz: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao... Então peraí, quer dizer que depois que Jesus é cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que acontece na vida dele não é ele curar ninguém. A primeira coisa que acontece na vida dele não é ele desfrutar de algo extraordinário. Não. A primeira coisa que acontece depois de Jesus ser cheio do Espírito Santo é um deserto. E a primeira lição que eu aprendo é: você precisa se sentir privilegiado quando você for colocado em deserto. Por quê, Everton? Porque quando eu olho para o texto eu percebo um detalhe: Jesus só foi conduzido para o deserto depois de ser cheio. Isso significa que Deus nunca levou homens e mulheres vazios para o deserto. Eu vou repetir para você entender. O deserto não é para gente vazia, o deserto é para gente cheia.
Isso significa que se você foi para o deserto, você é alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus ele só entra no deserto depois de ser cheio. Everton, por quê? Porque a maior comprovação que você é alguém cheio do Espírito Santo não é o tanto de língua estranha que você fala, não é o tanto que você pula, não é o tanto de dom que você carrega, é o tanto de deserto que você suporta. Então eu preciso olhar para o deserto com outro olhar, porque Deus decidiu que esse deserto seria a escola que iria preparar Jesus para aquilo que Jesus iria viver. Só que Jesus só entra no deserto depois de ser cheio. É por isso que eu costumo dizer que orar é perigoso. Orar é perigoso porque Deus pode ouvir, e orar se torna muito mais perigoso porque Deus pode responder. Por isso é perigoso quando você ora dizendo: eu quero ser cheio de Deus, porque você não vai provar que é cheio de Deus em cima desse altar. Toda vez que Deus enche alguém, Deus prepara um deserto para esse alguém. Só que aqui você tem que entender isso. Glória a Deus pelos desertos que você está entrando, porque por mais assustador que seja, Deus é seletivo em quem Ele leva para o deserto. Deus não leva qualquer pessoa para o deserto, porque para entrar no deserto precisa ser cheio do Espírito Santo. Então há um processo entre eu entrar no deserto e eu ser cheio. Jesus sendo cheio, Ele entra no deserto. E aqui a gente encontra algo, que é o quê? A Bíblia diz que depois de 40 dias, o diabo apareceu. Sabe o que me impressiona? Por que o diabo não apareceu no primeiro dia? Por que o diabo não apareceu no segundo? Por que o diabo não apareceu depois de 10 dias? O diabo só aparece no último dia. E aqui, o diabo está aparecendo por um único motivo. Jesus é 100% homem, mas também é 100% Deus. Ele, como Deus, não tem necessidade nenhuma. Mas a Bíblia diz que ele, como homem, ele tem uma necessidade agora. E qual é a necessidade dele? Ele está com fome. E o diabo aparece para Jesus justamente no momento da sua necessidade. É por isso que você precisa entender que você só é tentado porque você carrega necessidades. O diabo só te tenta em cima das necessidades que você tem. Se você não tivesse necessidade, você não seria tentado. E o que está acontecendo aqui é, o diabo aparece com uma proposta. Você lembra do que Deus falou para Jesus na Judeia? Você é o meu filho. Aí o diabo aparece para ele, em um momento de fragilidade, em um momento que Jesus está com fome, e olha para ele e faz uma pergunta. Ou melhor, lança uma proposta. E talvez você se assuste com o que eu vou dizer, mas essa proposta é excelente. Por quê? Porque a proposta do diabo é a seguinte: se você for filho de Deus, pegue essas pedras, transforme elas em pães e coma. Jesus agora tem a oportunidade de, além de provar que é filho de Deus, matar a própria fome. Só que isso é perigoso. É perigoso porque a proposta do diabo vem com uma indagação em algo que Deus trouxe uma certeza. Você precisa entender isso. O diabo aqui, ele não quer mexer na capacidade que Jesus tem para realizar nada. O diabo aqui não quer confundir Jesus na sua consciência de execução. Por isso que quando você olha, você percebe que o diabo reconhece que Jesus tem poder de transformar pedra em pão. Então o diabo não quer mexer na consciência de execução do trabalho de Jesus. O diabo quer mexer em quê? Na identidade. Por isso ele diz: se você for filho de Deus. Agora tem um detalhe: qual foi o momento que Deus olhou para Jesus dizendo: cante, porque se você cantar você é meu filho. Pregue, porque se você pregar você é meu filho. Evangelize, porque se você fizer... Não, ele diz: você é o meu. Isso é uma certeza. E o que o diabo está tentando fazer é tentando trazer dúvida naquilo que Deus já trouxe convicção. E agora Jesus ele tem uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Transformar a pedra em pão. E aí eu te pergunto:
Por que o diabo não ofereceu pão para Jesus? Por que o diabo oferece pedra para Jesus? Porque a conversa não é pegue esses pães. A conversa é pegue essas pedras, use o poder que você tem, o dom que você tem, o talento que você tem, para provar para mim que você de fato é filho. Deixa eu te falar uma coisa. A pior besteira da sua vida é você gastar tempo usando o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, o cargo que Deus te deu, o dinheiro que você tem, para usar isso em detrimento de querer provar algo que você não precisa provar. Tem gente que para se sentir aceito tem usado os dons que tem, a influência que tem, as oportunidades que tem. E é isso que o diabo está falando para Jesus. Você só vai me convencer que você de fato é filho se você mostrar para mim o poder que você tem. Como? Pegando essas pedras, transformando elas em pães e comendo. Eu quero ver se você de fato é filho. Mostre o poder que você tem. E aí sabe o que Jesus vai dizer para ele? Nem só de pão. Isso me impressiona. Eu amo isso daqui. Porque o que Jesus está querendo nos ensinar é: eu não preciso transformar a pedra em pão para provar que eu sou filho. E aqui eu preciso guardar algo. O diabo não apresenta pão para Jesus por um motivo. O diabo não tem poder de transformar a pedra em pão. Só tem poder de transformar a pedra em pão quem é filho. É por isso que todas as vezes que você estiver caminhando em direção ao seu propósito, algumas propostas irão surgir. E guarda isso no seu coração. Essas propostas vão vir justamente para tentar trazer dúvida naquilo que Deus já trouxe certeza no seu espírito. E a proposta do diabo é fazer com que você ache que você precisa transformar a pedra em pão, usar o dom, a influência para provar algo que você não precisa provar. O diabo não está oferecendo pão para Jesus, o diabo está oferecendo pedra para Jesus. O diabo não tem poder de transformar a pedra em pão, porque só tem poder de transformar a pedra em pão quem é filho. E aí você precisa entender que todo ambiente de tentação que você entra, o diabo não vai te oferecer pão, o diabo vai te oferecer pedra. E é você quem escolhe se vai transformar isso em pão ou não. Agora o que é importante? É importante eu entender que existem pessoas que têm gastado a sua vida usando o dom que tem, o poder que tem, a influência que tem, transformando pedra em pão. E sabe qual que é o perigo disso, meu irmão? É que nessa transformação, o cheiro pode ser de pão, o gosto pode ser de pão, o formato pode ser de pão, a cor pode ser de pão, mas o peso permanece sendo de pedra. Everton, como que eu consigo diferenciar a proposta do diabo e o propósito de Deus? Simples. Deus, para te fazer chegar no ambiente do propósito estabelecido, Ele não vai precisar corromper sua identidade. E aí você tem que entender algo. Necessidade por necessidade até o diabo pode suprir. Por que você está aqui dentro? Porque se você está tentando se relacionar só para ter uma porta de emprego, o diabo pode te dar uma porta de emprego. Se você está tentando se relacionar só para você ter uma promoção no seu emprego, o diabo pode fazer isso. O problema é que nós estamos vivendo um tipo de evangelho onde a gente acredita que Deus é nosso devedor por alguma obediência que a gente está prestando aqui dentro. E aí você tem que entender algo, e não se assuste com o que eu vou dizer: quem vive de necessidade é bicho. Por isso, quando o diabo aparece para Jesus, oferecendo para ele aquilo que ele precisava, Jesus olha para ele dizendo: eu estou com fome, mas nem só de pão viverá o homem. Mas viverá de quê? De toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que isso significa? Quando eu tenho uma consciência que eu sou filho, eu paro de me mover pelas necessidades que eu tenho, e eu começo a me mover por aquilo que Ele disse para mim antes de eu entrar no deserto. Antes de eu entrar no deserto, Ele falou para mim: você é o meu filho. Filho não é sustentado pelas necessidades que tem. Filho não é sustentado pelas oportunidades que tem. Filho não é sustentado pelas propostas que tem. Filho é sustentado pela palavra que ouviu.
Sabe qual que é o perigo disso? É porque quem vive de necessidade, quando a necessidade é suprida, vai embora. É por isso que boa parte das pessoas que vão embora da igreja são pessoas que vão embora depois de serem abençoadas. Por quê? Porque o relacionamento era em detrimento a uma necessidade que essas pessoas carregavam. E aí sabe o que Jesus está querendo nos ensinar? Eu não provo para o diabo que eu sou filho transformando pedra em pão. Eu provo para o diabo que eu sou filho decidindo ficar com fome. Esse é o desafio. O desafio da nossa vida não é simplesmente negar. Não. É a gente entender porque a gente está negando o que a gente está negando. É essa consciência de que quando essas oportunidades baterem na minha porta, eu preciso me lembrar daquilo que Deus disse antes de eu chegar até aqui. E não se assuste com o que eu vou te dizer. Antes de Deus aparecer com aquilo que é ideal, o diabo vai aparecer com aquilo que é bom. Você está precisando de uma promoção e aparece um dinheiro do nada. Você está precisando de algo e a oportunidade bate na sua porta. E aí a pergunta é: você vai viver pelas necessidades que você tem, ou você vai ser sustentado pela palavra que você ouviu? Porque há uma incoerência na nossa vida. Não faz sentido nós acreditarmos que foi Deus que nos implantou na geografia que a gente está, mas quando a gente está precisando de algo, é o diabo que nos sustenta. Qual o sentido disso? Se você de fato tem uma convicção que foi Deus que te plantou no lugar que você está, que foi Deus que te colocou nessa empresa, que foi Deus que te colocou nessa geografia, por que você não acredita que aquele que te plantou aqui é o mesmo que vai te sustentar? Por que você acha que você tem que dar algum jeito para você conseguir se manter aqui? Por que você acredita que você tem que se corromper, que você tem que se vender? Porque se você não se vender, você passa fome. Porque se você não se corromper, a sua casa se perde. Deixa eu te falar uma coisa: aquele que te chamou, ele garante. Aquele que te plantou aqui, ele te sustenta. Nunca mais se esqueça disso. Você não precisa transformar pedra em pão para provar que é filho. Você não prova para o diabo que é filho mostrando o dom que tem, transformando pedra em pão. É olhando para o diabo e dizendo: a proposta é boa, a oportunidade é legal, até supriria a necessidade que eu tenho agora, mas eu aprendi, eu não estou aqui para viver de necessidade, eu estou aqui para viver de uma palavra que eu tenho. Você vai ler isso comigo? Eu tenho 2 minutos. Pega a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Versículo 11. Leia isso comigo, por favor. Olha só o que está escrito. Assim, o diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Eu vou ler para você entender isso aqui de novo. O diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Vem comigo, eu acabo agora. Jesus está com fome. O diabo apareceu para ele com pedra, dizendo: você pode transformar. Transforme a pedra em pão e mate a fome que você tem. Pega o dom que Deus te deu e se corrompa. Supra a necessidade da sua casa, supra a necessidade dos seus filhos, supra a necessidade da empresa. Só que Jesus está olhando para aquela palavra e ele está se lembrando de algo. Eu vi os céus abertos, eu escutei alguém dizendo: esse é o meu filho. Esse mesmo Deus que proclamou isso, um dia usou a boca de Isaías para dizer: você vai passar pelo fogo, você não vai se queimar. Quando você passares pelas águas, elas não vão afogar você. Esse mesmo Deus que proclamou dizendo: esse é o meu filho, é o mesmo Deus que escreveu algo através da boca de um salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É isso que Jesus está olhando, e Jesus está dizendo: eu estou com fome.
Já tem muito tempo que eu estou aqui. Eu poderia usar tudo aquilo que Deus me confiou para simplesmente suprir uma necessidade que eu tenho, mas eu prefiro confiar na palavra que eu recebi anos atrás. Eu prefiro acreditar naquilo que Deus disse. Ele disse que iria suprir, e a Bíblia fala para mim que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E é nesse momento que Jesus entende, Deus está contando muito mais com a sua fidelidade do que com o seu talento. E é nesse momento que Jesus nega as 3 propostas. E aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que os anjos vêm e servem Jesus. Eu estou dizendo para você que o Deus que colocou Jesus no deserto não o deixou sair de lá com fome. O Deus que colocou Jesus no deserto não o deixou sair de lá com fome. Mas Jesus não precisou transformar a pedra em pão. Ele não se esforçou para ter o pão, porque no ambiente da obediência eu como do pão que Deus tem para me dar, sem que eu precise me corromper ou me vender. Fique de pé, por favor. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas algo no meu espírito libera uma palavra para a sua vida hoje muito simples. Fica com fome mais um pouco. Eu sei que a oportunidade é excelente, eu sei que a proposta é boa demais, mas não transforma a pedra em pão agora. A sua fidelidade fará você comer de um pão que você não precisou se corromper para tê-lo. Sabe o que está dizendo aqui? Deus tem capacidade de te colocar nessa mesa sem que você precise se vender para sentar nela. Deus tem poder de te promover dentro daquele lugar sem que você se corrompa para essa promoção. Deus tem poder de te dar acessos sem que você precise se vender. Everton, por quê? Porque Jesus agora está comendo de um pão que Ele não precisou transformar pedras para ter esse pão. O lugar da obediência é o lugar que Jesus é alimentado. Estenda suas mãos em posição de receber, por favor. Feche os seus olhos. A minha oração é simples: que o Espírito Santo de Deus sustente os teus pés. Ah, Jesus, que em meio a grandes propostas e oportunidades que surgem na sua vida, que você prefira permanecer sendo fiel, que você não se corrompa para acessar lugares, que você não se venda para sentar em mesas, que você não perca o seu coração para entrar nesses ambientes. Deus está dizendo para você: permaneça no lugar que eu te plantei, com o mesmo coração, com a mesma obediência, com a mesma fidelidade. Você não precisa transformar pedra em pão para provar que é filho. Eu oro para que Deus sustente os teus pés, para que em meio às oportunidades da vida você entenda: você nasceu para viver de uma palavra. A palavra é maior do que a proposta. A palavra é maior do que a fome. A palavra é maior do que a necessidade. A palavra é maior do que as coisas que têm surgido. A palavra é maior. E quando as coisas apertarem para você, essa é a palavra de Deus. Lembre do que você ouviu antes de entrar nesse deserto: você é o meu filho. Você recebe essa palavra? Então, para a gente encerrar, olha para quem está do seu lado
Vê se ele está com cara de quem entendeu a mensagem. Diga para ele ou para ela: você não precisa transformar a pedra em pão para provar que é filho. Aplauda Jesus.